Deus. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo. Mas antes de entrar na promessa, eu queria fazer uma pergunta aí sobre o desafio de ontem, sobre falar, orar por 5 pessoas. Vocês conseguiram fazer a oração? Conseguiram conversar? Conseguiram falar para as pessoas que vocês estão orando por elas? Isso é importante. Os desafios, eles nos ajudam a continuar a pregar o evangelho, a seguir em frente. Porque uma coisa é orar por nós, outra coisa é a gente conseguir colocar em prática, tá? Então, os desafios servem para que a gente coloque em prática. Se você teve, ou se você tiver durante essa semana, algum testemunho interessante sobre a pessoa do Espírito Santo em relação a você, em relação a como foi a sua relação, seu relacionamento com ele nessa semana, ou sobre alguns dos desafios. Se você tiver algum testemunho, me procura no particular, que a gente quero conversar com você para a gente fazer algo diferente sobre esse testemunho. Precisamos testemunhar nas nossas igrejas sobre os milagres que o Espírito Santo fez, faz e fará na nossa vida, tá bom? Vamos começar então sobre a promessa do Espírito Santo. Eu achei interessante essa ideia de que o Espírito Santo é uma presença que fica constante na nossa vida, né? Uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras é que o Espírito Santo ele ficará para sempre. Quando lá em João 14, 16 e 17, ele fala que ele vai estar para sempre com a gente. O Espírito Santo vai estar para sempre com a gente. Jesus ele pede para que ele mande um outro consolador. E ontem nós já vimos que a ideia desse outro consolador, ele é, na verdade, alguém semelhante, né? Então, é outro da mesma essência. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a promessa do Espírito Santo é algo que ela é constante através das Escrituras. E a gente percebe que ela é algo que nos segura em meio às dificuldades. Se você olhar desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, em outros escritos, inclusive de Ellen White, nós vamos ver que existe uma promessa constante da chegada do Espírito Santo. A gente vai dar uma olhada algumas coisas nisso aí. Então, João 14, 16 e 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. O que eu acho bem interessante aí é a ideia do para sempre. Estar para sempre é uma constância onde não importa o que aconteça, ele vai estar. Eu posso até lembrar do texto lá de Salmos 23, que ele diz, que Jesus fala, né, que o pastor estaria conosco no vale da sombra da morte por todo o tempo. Chega até o salmista a falar sobre lá no final o que aconteceria. Aqui a gente vê Jesus fazendo uma promessa de que o Espírito Santo estaria para sempre com os seus discípulos, com os seus seguidores. Então, a gente começa a ver que essa promessa ela é algo constante através da Bíblia. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 36, ele diz ali, né, que vai tirar o coração de pedra e dará um coração de carne, mas ele diz aí no final: porém dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Então, a gente começa a ver que, desde o Antigo Testamento, há uma promessa constante. Vários textos dizendo para a gente que Deus ele deixaria o Espírito Santo junto. E o Espírito Santo, ele sempre tem essa ideia de transformação na nossa vida. Aqui a gente vê que é a transformação do nosso coração. Deus vai tirar o coração de carne, mas é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente ande nos estatutos de Deus. Então Deus ele deixa os seus 10 mandamentos, deixa os mandamentos à disposição de todas as pessoas, a todos aqueles que querem aprender, mas é o Espírito Santo, a partir do coração mudado, que faz com que nós andamos no Espírito, andamos nos estatutos, nas regras que Cristo pede, que Deus pede para a gente. Outra coisa importante, outro texto interessante, é o texto de Isaías. Lá diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. Então, o Espírito Santo, ele também está sendo comparado ali a uma água, que é algo que nos dá a certeza da vida. A gente
passar muito tempo algum tempo sem comer, algum tempo sem água, mas é necessário a gente estar se alimentando, é necessário a gente estar se hidratando. É a constância da água que dá alimentos, é a água que melhora a qualidade de vida, é a água que nos dá a cura de muitas doenças. A gente sabe que a água ela é um simbolismo de constância de vida. O texto de Isaías diz que Deus derramará o Espírito sobre não só sobre você, mas sobre a posteridade. Então a gente começa a ver que a Bíblia ela mostra para a gente um crescimento do derramamento do Espírito Santo. Então a promessa ela não é somente para um pequeno grupo. É para você quando você muda o seu coração, é para sua posteridade quando você incentiva os seus filhos a estarem presentes na presença do Senhor. E Joel 22:28 diz que ao final dos tempos, Deus derramará o Espírito sobre toda a humanidade. Ali ele está dizendo sobre todos, mas principalmente sobre aqueles que se dedicam à vontade de Deus. O texto que fala sobre a promessa de, da revelação, dos jovens terão visão, os filhos, as filhas terão visão, profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, mas ele diz que é para toda a humanidade. Isso quer dizer que ele foi expandindo. O Espírito Santo, ele ele está prometido não só para um pequeno grupo. Se a gente talvez lesse de maneira simplória, de maneira muito rasa, o que a Bíblia fala, a gente poderia dizer que o Espírito Santo, ele só está prometido, foi só prometido para o povo de Israel, e isso não é verdade. Os textos que a gente leu aqui, nós lemos agora, ele mostra para nós que o Espírito Santo, ele vem sendo prometido há muito tempo. O Antigo Testamento, ele mostra uma crescente dessa promessa. Ela promete para você, para sua família e para a posteridade. Isso quer dizer, ele vai ampliando, talvez muito semelhante com aquilo quando quando Jesus ele manda os discípulos, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A mesma coisa é a presença do Espírito Santo. Ele é prometido para você, para sua família, para o seu ciclo de influência, para toda a humanidade, dependendo de você. Quando nós entendemos que nós somos chamados pelo Espírito, nós vamos ver a partir de amanhã um pouquinho mais sobre os dons do Espírito, mas a gente começa a perceber que precisamos ser usados de alguma maneira. Ontem nós já começamos a ser usados e eu vi até algumas mensagens ali no chat sobre alguns casais que já foram contactados, algumas pessoas que já foram. Eu recebi mensagens no particular no dia de ontem de alguns irmãos que conseguiram falar com algumas pessoas já. Isso é muito bom, porque a gente está entendendo que o Espírito Santo ele precisa nos usar para que ele seja derramado para toda a humanidade. Aí a gente vê então esses textos que estão no Velho Testamento. Mas nós temos também textos do Novo Testamento. E é interessante que no Novo Testamento, Jesus ele estava falando o seguinte: olha, no Velho Testamento, eu vou derramar, eu vou mandar, eu vou trazer. No Novo Testamento, João 16 diz assim: mas eu digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas se eu for, eu enviarei a vocês, porque o Espírito ele vai ajudar aquela questão do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que as pessoas não creem nele, da justiça, porque Jesus ele vai para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo será julgado. A função do Consolador, ela está aumentando. Antes, ali a gente via uma promessa do derramamento. Aqui a promessa não é só do derramamento, é a da presença e de qual vai ser o papel dele. Então, assim como nós vimos, a, a verdade, ela é crescente. Ela sempre vai daquilo que você conhece, daquilo que você consegue entender, e vai sendo expandida conforme o tempo passa. A verdade sobre o Espírito Santo na Bíblia também é semelhante. Ele vai vendo a promessa do Espírito Santo, ele faz a promessa do Consolador, qual é a função que ele vai ter, e aí ele chega no ápice, onde ele fala para a gente qual é o que vai acontecer realmente quando ele estiver aqui. Então, olha o que o livro de Ellen White diz para a gente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte.
Portanto, era de interesse deles, do Pai, para que ele fosse para o Pai e o Espírito Santo viesse como sucessor. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua nação ou seu contato pessoal com Cristo. Nesse sentido, estaria mais perto deles se não estivesse subido ao céu. Então, o que está dizendo é, Jesus ele precisava ir para que o Espírito Santo estivesse numa ação mais presente, mais constante, era necessário que ele saísse, que Jesus fosse embora, porque ele era limitado pela presença pessoal. Outra coisa é a parte agora do cumprimento. Nós vimos promessas. Então, a promessa do Espírito Santo, quando vem a partir do Velho Testamento, ela vem sendo expandida. Então, vai derramar sobre você, vai derramar sobre os seus filhos, a sua família, vai derramar sobre o seu ciclo de influência. Como que ele vai atuar através de vocês? Justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E aí chega a parte do cumprimento. E aí está em Atos, capítulo 1. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. A promessa que estava sendo feita por muito tempo, por toda a história do povo, havia necessidade de Jesus ter vindo para que a promessa se cumprisse. Quando a promessa se cumpre, o Espírito Santo ele desce, ele enche os discípulos de coragem e desde então ele habita em cada um de nós, nos fiéis, assegurando a certeza da salvação. E é essa certeza da salvação que nos dá a segurança e a esperança do breve retorno de Cristo e nós estarmos juntos com ele. Então, quando a gente começa a entender essa função, a gente vê que o Espírito Santo, ele espera que nós trabalhemos com ele como cooperadores. Tem um texto de Ellen White que diz que Deus ele poderia ter escolhido os anjos para trabalhar, mas ele escolheu a mim e a você. Por quê? Através de nós, que somos pecadores, outros pecadores podem encontrar a salvação. Esses dias o pastor Patrick estava lá no nosso treinamento de evangelismo e ele falou algo mais ou menos assim, que a salvação é um mendigo chamando outro mendigo, dizendo onde tem pão. E nós somos assim, a igreja é isso. Nós, quando cooperamos com Deus, nós somos chamados não para falar demais quem é Deus, mas é para mostrar o que Deus fez na nossa vida. Lembra? A gente viu aqui no texto de Atos que nós devemos ser testemunhas. A nossa cooperação com Deus é quando eu e você testemunhamos da ação do Espírito Santo. E aí, isso é necessário dia a dia. É uma renovação constante. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, ele lhes concede a presença do seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Eu me converti há muitos anos e sei que tem aqui alguns que estão entre nós que já se converteram há muito tempo mesmo, desde a adolescência. Eu cresci na igreja e às vezes a gente, quando tem esse tipo de vivência, a gente acha que não precisa buscar o Espírito Santo porque a gente já conhece. E essa é uma falha muito grande. Nós, como filhos de Deus, para sermos usados, precisamos de uma renovação diária da presença do Espírito Santo. É que nem a comida, é que nem a água. Se eu não beber água todos os dias, se eu não me alimentar todos os dias, se eu não me exercitar todos os dias, se eu não tomar luz solar, não respirar do jeito certo, se eu não tiver a temperança. Então, a gente percebe que todos os dias nós precisamos fazer muitas coisas. A renovação do Espírito Santo, ela também precisa ser todos os dias. A gente sabe que nós não somos destruídos, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então, a presença do Espírito Santo, para que nós sejamos usados, também precisa se renovar a cada dia. A gente vai fazer agora uma comparação rapidinha sobre o que é a questão do coração de pedra e o coração de carne. Então, quando lá no primeiro texto a gente viu que Deus ele deseja transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. O coração de pedra é o desafio da nossa vida, né? São os hábitos prejudiciais, reações impulsivas, dificuldades em perdoar, os nossos vícios, os nossos mau hábitos, os nossos desejos carnais, as nossas vontades humanas. Já quando falamos sobre a obra do Espírito, a gente percebe que é uma mudança de paradigma, às vezes, é uma mudança de visão de mundo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme.
Nós só teremos um coração sensível e compassivo para ouvir, sensível para ouvir o Espírito Santo e compassivo para ajudar as outras pessoas, se o Espírito Santo estiver atuando em nós. Nós só teremos princípios éticos e morais se permitirmos que Deus transforme o nosso coração. Nossa vida hoje, se nós deixarmos viver como nós queremos, eu já falei, se deixar eu vou para a buraqueira, porque a nossa mente ela é assim. A nossa mente ela nos leva para o mal. Então, é obra do Espírito Santo a transformação do nosso coração dentro dos nossos princípios. E para isso, é muita humildade e muito amor. Humildade para reconhecer que somos falhos, que não somos ninguém. E amor, porque nós precisamos entender que o texto lá diz, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Então, quando amor é uma pessoa, é a ação dessa pessoa na nossa vida. Então, Deus ele fala, né, quais são os dois maiores mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente vê que o amor ele tem três âmbitos. O âmbito vertical, que é onde eu amo a Deus e eu entendo qual é o amor, o padrão do amor. Depois eu exemplifico em mim, então é a parte interna, onde eu entendo como é o amor e como que eu devo viver esse amor comigo. E a partir do momento que é o amor horizontal, vamos assim dizer, é o amor onde eu vou passar interpessoal, com outra pessoa. Eu vou demonstrar o amor. Mas isso só é possível quando o Espírito Santo atua na gente. E a promessa foi feita lá atrás. Deus falou: eu vou derramar. E aí em Atos ele fala: eu derramei. Já passamos o Pentecostes. Agora o Espírito Santo ele já está atuante na sua vida. Basta que você apenas aceite que ele atue na sua vida. E aí agora é por isso que eu falo, é tempo de que a gente reflita um pouquinho mais. A promessa ela foi cumprida. O Espírito Santo está à disposição de todos os crentes. Mas nós queremos que ele atue na nossa vida? Ou nós apenas dizemos que queremos? O que que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Quais áreas da sua vida você ainda não abriu mão o suficiente e falar, Deus, cuida. Às vezes é a questão física, às vezes é a questão emocional, às vezes é o trabalho, às vezes é a parte financeira. O que que você ainda não entregou a Deus e falar, trabalha, Senhor, na minha vida e que o Espírito Santo mude o que tem que ser mudado. Ontem nós vimos que o Espírito Santo ele tem uma função de ensinar a cada um de nós. Só que para ele ensinar, nós precisamos aprender e agir. Então, faça uma entrega agora, por meio da oração. O que que você precisa entregar a Deus? O que que você precisa fazer de diferente para que o Espírito Santo não deixe de ser uma promessa e seja uma realidade na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu ciclo de influência, na vida da humanidade, através de você? O que que falta ainda para que Deus faça com você? Nós temos alguns motivos de oração e é importante que você, durante o dia de hoje, gaste tempo em orar por essas coisas. Primeiro, para que nós reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo, é necessário você abrir a sua vida e entender que, mesmo que nós sejamos adventistas, crentes há muitos anos, nós precisamos reconhecer a presença dele na nossa vida para que ele possa atuar. E aí sim a gente pode pedir o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está à disposição, só que nós precisamos aceitar. Nós também precisamos pedir pela pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, ele não é só feito, e aí eu já falei, isso eu falo várias vezes, a gente vai repetir a vida inteira, porque é a realidade. Não é só feito pelo que eu falo, mas é como eu vivo no meu dia a dia. Essa é a maior pregação. As palavras, elas são influentes, mas é um exemplo que arrasta. É o exemplo que faz diferença na vida das pessoas. É a partir do que os seus vizinhos, do que a sua família, do que os seus vizinhos, do que as pessoas que trabalham com você, elas veem você e elas falam: essa pessoa, ela vive o que ela prega. Então, que nós possamos pedir para que Deus faça com que nós vivamos aquilo que pregamos. E para que o Espírito Santo ele possa amolecer o nosso coração e moldar o nosso caráter. Que a gente possa orar por esses quatro motivos no dia de hoje. Antes de nós finalizarmos, eu tenho aí os nossos desafios. Queridos, o desafio de ontem foi para que você orasse pelos esses cinco amigos,
para que você falasse para esses 5 amigos que você estava orando por eles, para que você iniciasse uma conversa intencional. Então, hoje, ao você compartilhar os materiais que a gente tem dividido aí com vocês, os vídeos, as imagens, os textos, tudo isso que você compartilhar com ele, ele vai entender de maneira melhor, porque ele é seu amigo. Ele sabe que você gosta dele, ele já sabe que você está orando, ele sabe que você intencionalmente quer que ele seja tocado pelo Espírito Santo. Então, compartilhe com esses 5 amigos que você está já orando desde o dia de ontem a promessa sobre o Espírito Santo e convida eles para estar com você orando também. Faz uma promessa, faz uma oração diferente. Não precisa ser uma oração longa, mas faça uma oração direcionada para essa pessoa, para que na vida dela se cumpra a promessa do Espírito Santo. Assim como se cumpriu na minha e na sua vida, e tem se cumprido e vai se cumprir cada dia, para que isso se cumpra na vida deles também. Porque o Espírito Santo, nos dias de hoje, é a ponte. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Nós podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção, em qualquer lugar e a qualquer momento. O Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele de maneira íntima e duradoura. Que Deus possa ajudar a cada um de nós a que no dia de hoje nós possamos não viver mais a promessa do Espírito Santo, mas a realidade da presença do Espírito Santo na minha, na sua vida, mas principalmente naquele ciclo de atuação que Deus quer que você use. Lembra? Primeiro você, sua família, seu ciclo de influência, e assim a humanidade será atingida pelo amor e pela presença de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus possa cuidar de cada um de nós, para que consigamos viver realmente uma vida melhor ao lado do Senhor. Querido,